Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Chainsaw Man brasileiro, ou como está sendo chamado o mangá Sense Life, um mangá brasileiro que está aí atraindo muita atenção, pegando milhões de visualizações lá no site que ele é publicado e está recebendo muita atenção. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a história dele, trazer um resumo aqui curto para vocês, para motivar vocês a conhecerem essa obra que eu comecei a ler por recomendação de uma inscrita e vou te falar, valeu muito a pena porque ele é muito bom. E ele é muito mais do que só um Chainsaw Man brasileiro, tá? Ele é um mangá chamado Sense Life, onde ele segue a história do Noah, que é um protagonista que é um garoto assim que vive aparentemente uma vida pacata e tal, quando ele acaba dando de cara com um mundo de mercenários, espíritos sobrenaturais e seres poderosos que travam lutas aí baseadas em recompensas que são colocadas em sua cabeça. Quase ali um Battle Royale, não chega a ser exatamente um Battle Royale, mas você consegue pegar algumas nuances assim que parece um jogo ali, um jogo de abate, um jogo de morte mesmo, tá? Então assim, essa história ela começa com o Noah, onde ele vem a conhecer um personagem que acaba se tornando ali o seu amigo e companheiro das histórias, logo no primeiro capítulo, que é o Caleb, que é esse cara bem doidão aí, que eu vou estar colocando umas imagens dele, de terno, cigarro, bem legal o design dele, e eles juntos aí vão viver algumas aventuras relacionadas a esse mundo que eles estão conhecendo agora, enfrentando tributos e dívidas. E o que são esses tributos e dívidas? Os tributos, eles são habilidades especiais garantidas ligadas à morte, tá? Tudo nessa série é ligado à morte, a relações interdimensionais e também com o pós-vida. Os tributos, eles são habilidades que são concedidas quando existem sentimentos positivos ligados à pessoa. Por exemplo, se uma pessoa nutria, né, felicidade para você e cria uma vida... Até tem um personagem que ele ganha um tributo assim, né? Ele ganha o tributo quando a pessoa deseja para ele uma vida feliz. Por causa disso, você vai receber uma energia boa, um poder bom. Porém, se você for rodeado de ódio, maldição, inveja, né, rancor, sentimentos ruins, a morte dessa pessoa vai gerar em você dívidas, que são poderes que são ligados a essa energia ruim. Essas dívidas, elas são muito mais perigosas do que os usuários do tributo, só que não é unanimidade, tá? Tem alguns usuários do tributo que também são muito perigosos, que são inclinados para o lado ruim, e alguns desses estão ligados aos grupos de mercenários que caçam as pessoas que têm a recompensa alta na cabeça delas, como é o caso do Caleb, que é um cara que tem uma recompensa altíssima, e logo de cara ele já é um alvo dentro da série. Mas como é que funciona, né, a série? Como é que é o pacing dela? Ela é baseada assim no estilo de ação e comédia. Então o foco é luta, ação desenfreada e comédia bem pesada, tá? Indo pro duplo sentido, humor negro, crítica social, coisas assim, tá? Fala-se muito sobre questão de entorpecentes, legalização de armas, uso de drogas, esse tipo de coisa. Clima bem pesado mesmo, dentro da série, só que é muito bem feita. Por isso que eu falo que ela não é só um Chainsaw Man brasileiro, como algumas pessoas falam. Ela é uma parada bem original e bem diferente. Bem fora da curva mesmo. Você pega ali algumas nuances, tipo, para quem gosta de Gantz, para quem gosta de Chainsaw Man, a Devilman também, quem gosta dessas séries assim mais obscuras, né, que não vão pro lado tradicional, que vão pro lado mais pesado, vai gostar, vai ser um prato cheio. Esse mangá Sense Life, tá? Ele é muito bom, muito divertido. A gente tem essa interação entre o Caleb e o Noah, que forma uma amizade muito boa. E em seguida, um pouquinho mais pra frente, vai chegar uma personagem que é a minha personagem favorita dentro desse mangá, que é a Mortus, ou Mortus, não sei como é que pronuncia o nome dela, né? Até porque começou a mangá, a gente só pode ler, né? Então eu acredito que seja Mortus, porque é com 2 U's o nome dela. E ela é uma personagem também que vai chegar aí para entregar o time dos protagonistas, né? Ela vai entrar no time e vai formar esse trio aí, que é uma coisa bem padrão, né, de anime, da gente ter geralmente um trio ali de amigos, seja um trio de protagonistas ou um protagonista e 2 companheiros, né, que acabam sendo coadjuvantes. Mas eu vou dizer que aqui nessa série é bem semelhante ao Hunter x Hunter, no sentido de meio que não ter realmente um protagonista. Ele tem um protagonista que é o Caleb, que é o Noah, né, que a história começa com ele, mas tanto o Caleb quanto a Mortus, eles têm o mesmo peso assim na obra, sabe? Eles não são deixados de lado, eles realmente trabalham juntos. É como também no Jujutsu Kaisen, né? Que é Megumi, Nobara e Yuji. É todo mundo ali junto, não é como se eles estivessem lá só para empurrar o Noah, sabe? Eles são importantes sim para a história. E eu vou falar um pouco aqui sobre as habilidades deles, tá? Como a obra ela é bem curta, eu não quero falar muita coisa para não dar spoiler para vocês, tá? Até o momento do lançamento desse vídeo a gente só tem 11 capítulos. Então se eu falar muito eu vou acabar entregando o ouro para vocês e eu não quero fazer isso. Mas eu vou falar um pouco sobre as habilidades do trio de protagonistas e falar um pouco também sobre os mercenários ali, que são os antagonistas e pode-se dizer até que vilões de certa forma. Bom, para começar, as habilidades do Noah, elas são além, né, todos eles vão ter uma habilidade em comum, que é ter todas as capacidades físicas, né, os tributos, eles têm todas as habilidades físicas humanas acima de um humano normal. Então, resistência acima da resistência de um humano, regeneração acima da regeneração de um humano, força física acima, enfim, todos os atributos físicos vão ser acima. A diferença vem na especialização dos tributos. O Noah, por exemplo, ele tem uma adaptação sensorial e uma percepção além da compreensão humana. Ele consegue perceber energias no local, ele consegue só tocar numa pessoa, saber a índole dela e saber se ele está em perigo. Ele tem uma espécie ali, dá pra dizer como se fosse um sentido aranha do Homem-Aranha. Quando ele chega num lugar, ele sabe se ele está em perigo, se aquele lugar ali tem alguém que é um risco para ele, se, enfim, que ele está enfrentando alguém que tem habilidades sobrenaturais também, ou se é uma pessoa normal, né? Então essa habilidade dele é ligada a isso.
Vem as habilidades agora do Caleb, que pra mim são as mais legais da série, porque é ligada justamente por ele ser um cara que é viciado nas paradas pesadas, né, um cara que ele gosta de usar ali um entorpecentezinho. Todas as habilidades dele são ligadas a ilusões, alucinações e também ao descontrole e êxtase, né, que essas drogas causam. Então ele consegue ali ativar um modo Berserk, onde ele fica super violento, super resistente e consegue ali ignorar os danos que ele leva e causar muito mais dano nos inimigos, conseguindo ele sobrepujar multidões de inimigos tranquilamente, conseguindo derrotar vários mercenários. Ele consegue causar ilusões e alucinações como se fosse uma espécie de genjutsu mesmo. A pessoa que está vendo tem a impressão que o Caleb está distorcendo, né, a realidade em torno dela. Só que na verdade ele está só prendendo ela num transe ali ilusório mesmo. Ele está causando ali alucinações. E esse poder dele é muito OP, se vocês forem ver, é muito bem usado dentro do mangá. E em seguida a Mortus, ela pra mim ela tem uma habilidade também que é fenomenal. Eu só não acho mais legal que a do Caleb, mano, porque eu acho muito louco esse bagulho do modo Berserk. Eu curto muito. Mas ela tem uma habilidade também que é muito OP, mano. E, tipo assim, é muito, 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 muito original. Que basicamente ela consegue enganar a morte se jogando em outra dimensão. Por exemplo, vamos supor, você tá lutando com ela, você dá um teco na cabeça dela. Puf! Ela cai dura, a consciência dela vai pra outra dimensão. Né, ela sabe que ela vai morrer. Então ela vai pra outra dimensão, fica lá e volta um tempo depois. E quando ela volta, o corpo dela só se regenera. E dependendo do dano, ela consegue se regenerar. Então se ela fizer essa manobra antes de morrer, ela consegue enganar a morte. Ela consegue dar uma enganada na morte. O que é uma habilidade muito OP. E eu jogo pulando pro lado dos mercenários, eu vou falar só de um mesmo, porque se eu falar muito dos outros, que não são tantos, eu vou acabar entregando muito o jogo, mas eu vou falar do River. O River, ele tem uma habilidade parecida com a dela, só que ao invés de ele jogar a consciência, ele consegue jogar o corpo, ele consegue se teletransportar para outros lugares, e ele também consegue teletransportar grupo de pessoas, e o mais legal, ele consegue materializar e teletransportar objetos. Então imagina, o cara ele consegue criar um prédio do zero, do nada, só no estalar de dedos, e em seguida teletransportar esse prédio para outro lugar. Então, se ele quiser, ele pode criar uma base pra gente, e se alguém descobrir a nossa base, ele teletransporta ela para outro lugar. Simples assim. Então, assim, o poder dele também é bem OP. Só que eu ainda acho o da Mortus mais interessante. Por quê? Porque o poder dela dá pra literalmente enganar a morte. A do River, não. Porque ele não consegue jogar a consciência dele para outro lugar. Só que, por outro lado, ele também tem regeneração. Então, acaba balanceando um pouco as coisas. Só que a da Mortus, eu acho que ela é mais OP. Porque, tipo assim, ela pode enfrentar um cara mais forte que ela, perder e jogar a consciência dela para outro lugar antes do momento da morte, e aí ela consegue literalmente enganar a morte, né? Então, basicamente, esses são o nosso trio de protagonistas aí. Essa série, como eu falei, ela é focada em ação e comédia, então ela é diversão do início ao fim. Você vai ler esses 11 capítulos como se fossem nada, mano. Por isso que eu falei que eu não queria entregar muito ouro aqui. Eu quero trazer um resumo dessa obra, que nem eu faço com Jujutsu Kaisen, Hunter x Hunter e outros mangás, que eu trago o resumo do capítulo inteiro. Só que eu não quero trazer ainda porque tá muito curto. E como os capítulos são curtos, esses 11 capítulos aí em uns 2 vídeos, eu já acabei ele até em um vídeo. Se eu fizer um vídeo mais longo, de 20, 30 minutos, eu consigo resumir a obra toda. E eu não queria fazer isso, tá? Então eu quero esperar ver se vem mais conteúdo de Sense Life. E também quero saber de vocês, se vocês gostariam que eu trouxesse realmente uma recapitulação completa dele, se vocês querem um recap desse, né, desse mangá aí. Lembrando que aqui no canal já teve alguns outros recaps, tem vídeo de várias obras. Se você for novo, estiver chegando agora, eu vou pedindo já que você se inscreva, para você não perder esses vídeos que tem de outras obras que sempre estão aparecendo aqui no canal, tá? E lembrando que as suas sugestões sempre aparecem, como por exemplo a sugestão da Thaís, a Thaís Camila, que ela comentou, queria muito ver Sense Life no canal. Fui lá, gravei esse vídeo. Então sempre que vocês comentam, eu sempre vou fazendo. Lembrando que também tem um Pix para você apoiar o canal com a quantia que você quiser e que você puder. E também, se você quiser mandar o Pix e sugerir um vídeo, eu imediatamente faço seu vídeo e coloco ele na prioridade dos outros. Porque como você deu uma ajuda monetária, eu dou também essa... É um jeito de recompensar e também falo o seu vídeo, o seu nome durante o vídeo, tá? Pra meio que recompensar essa ajuda que você tá me dando da maneira que eu posso, tá? Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Essa é a história de Sense Life, o que é chamado de Chainsaw Man brasileiro, mas que é muito mais do que só um Chainsaw Man brasileiro, um Gantz moderno. Não é só isso, cara. É uma obra fenomenal.